Por que ter filhos dá tanto trabalho? Parte 3. Bem-vindos à maturidade do seu filho, a vida madura, adulta, que ele também vai alcançar em algum momento, durante a qual você vai se deparar com a colheita daquilo que você semeou. Exatamente isso. Muitos são os casais que eu aqui recebo, ou então pacientes individuais, homens ou mulheres, que se deparam com uma grande angústia, com um grande sofrimento após a saída dos seus filhos de casa. A famosa síndrome do ninho vazio, que é na verdade nada mais, nada menos do que o tempo em que nós nos deparamos com a realidade que muitas vezes construímos sem nos darmos em conta das consequências que poderiam haver. Tem uma máxima que eu uso muito aqui no meu trabalho, inclusive na minha vida, que é a seguinte: eu sempre digo para as pessoas quando elas me perguntam, Luciana, tu passa o dia inteiro ouvindo problemas? E eu digo para elas, não, eu passo na verdade o dia inteiro aprendendo com a vida das pessoas. E se tem algo que essa experiência de tantos anos atendendo famílias me possibilitou aprender, foi que nós temos a vida inteira, por exemplo, para ganhar dinheiro, mas filho pequeno a gente tem uma vez na vida. Isso significa, quando eu falo para vocês, que a gente precisa entender que existem prioridades na nossa vida, que elas têm um tempo determinado de ação. Vínculo se estabelece na infância, na adolescência dos nossos filhos. Depois que eles entram na faculdade, que eles casam, que eles saem de casa, independentemente em razão de que projeto seja, nesse momento nós acabamos nos deparando com as consequências do modo de se relacionar junto a eles que nós estabelecemos ao longo das suas vidas. Então é muito comum quando um filho começa a namorar, quando sai de casa, que a gente quer visitar, que a gente quer sair para jantar, que a gente quer ficar junto, que muitas vezes a gente se depare com a falta de espaço interno do nosso filho para tolerar a nossa presença. Isso muitas vezes tem a ver com alguns aspectos, e eu vou falar um pouquinho aqui hoje com vocês sobre isso. Primeiro, quanto mais os nossos filhos vão crescendo, mais a individualidade deles vai se decretando. O que eu quero dizer com isso? Que na verdade a forma de eles pensarem, de eles entenderem, enxergarem o mundo, vai se enraizando numa cultura deles que não é a mesma daquela em que nós nos desenvolvemos, que estabelece muitas diferenças. Sim, nossos filhos irão pensar diferente de nós em muitos aspectos, mas o que permitirá que eles tentem se colocar no nosso lugar, entendendo talvez a nossa dificuldade em aceitar aquilo que eles nos mostram ou propõem ou nos ofertam, vai ter sido a tendência deles, o desejo deles de se colocarem no nosso lugar. E isso terá sido construído, esse desejo deles de se colocar no nosso lugar e tentar entender aquilo que nós queremos dizer. Esta característica da relação entre pais e filhos, ela se estabelece ao longo do crescimento deles. Todas as vezes em que eles lhes falarem algo a qual, enfim, situação ou, enfim, entendimento aquele junto ao qual vocês não concordam, mas que vocês dirão a ele, lá com seus 10, 11, 12 anos, filho, eu não concordo com o que tu queres fazer, mas me explica melhor por que tu estás pensando assim. Não tem a ver com aceitar, tem a ver com reconhecer a sua individualidade, respeitando o limite que ele precisa ter, mas você não vai ignorar o seu sentir e o seu pensar, você vai tentar se colocar no lugar dele, você vai tentar entender aquilo que ele está tentando lhe dizer. Isso é o que fará essa característica de relacionar-se com o seu filho na sua infância, na sua adolescência, respeitando a sua subjetividade, sem sair do lugar de pai e de mãe, que é algo que eu aqui muito vou convidar vocês a pensarem, que é a importância do limite, da lei paterna, enfim, mas isso vai ficar para um outro episódio. Mas é essa sua capacidade de ouvir o seu filho, de tentar entendê-lo, que fará com que lá na frente, na vida adulta, ele deseje também, apesar de você parecer um ET, entender aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer pensar. Mas aí vocês vão me dizer, tá, Luciana, mas agora meu filho já saiu de casa, eu não fiz isso e agora o que eu faço? Eu adoro a gente poder exercitar dentro de nós, e isso eu provoco todos os meus pacientes aqui, inclusive quando eles chegam às vezes e me dizem quanto tempo dura um tratamento, eu digo, bem, eu não tenho como ter uma bola de cristal e dizer como a tua vida vai se portar lá fora a partir das intervenções que a gente aqui vai propor. Primeiro, a gente precisa entender que o tempo ele é uma variável que a gente precisa respeitar. Nenhum pai, nenhuma mãe
vai reeditar a relação com o seu filho do dia para a noite, após anos e anos, fases e fases do desenvolvimento de prejuízo na estruturação desse vínculo. Então, poder aprender a chegar perto devagar, tentando talvez, através de conversas, transformar aquela relação, entendendo que seu filho talvez precise de mais tempo para poder acessar aquilo, que talvez lá atrás você perdeu o tempo que era tão precioso para estabelecer essa qualidade das suas relações. Esse vídeo aqui, ele é muito importante não só para quem tem filhos adultos e maduros, mas principalmente para você que está vendo o seu filho crescer e que está tendo nas suas mãos a melhor oportunidade que você poderia ter de estabelecer, de criar a melhor herança que você pode deixar, tanto para ele quanto para você, com relação às suas características, àquela família que você tanto sonhou e tanto idealizou. Então vamos lá, os filhos crescidos, eles vão ter sim características diferentes das nossas, mas a probabilidade de eles serem um pouco mais semelhantes a gente, essa característica, ela se estabelece lá na primeira infância, lá na adolescência, quando nós trouxermos eles para perto de nós. Isso significa o quê? Significa sentar na mesa e dizer para o nosso filho, no meu dia de trabalho, filho, quer saber como foi? Foi super exaustivo, mas foi também super desafiador e super recompensador. Porque o pai, quando trabalha, o pai tem essa expectativa. Ou a mãe, quando faz aquilo que faz todos os dias, a mãe espera muito que as coisas aconteçam também dessa forma, nem sempre é. Mas filho, olha só que legal, o desafio que eu tive e o aprendizado que eu ao final também consegui. Então, poder dividir com o seu filho a vida como ela é, apresentar para ele essa realidade de como a vida funciona, de como são as coisas, fará com que lá na frente, novamente, o seu filho tenha vontade de lhe contar, por exemplo, como está sendo o seu estágio, ou como está sendo o seu primeiro ano de trabalho. Seu filho pode estar casado, pode ter filhos, pode ter uma família, mas todo o respeito que você estabeleceu na sua relação junto a ele ao longo da sua vida é o que fará com que lá na frente ele tenha desejo e intenção de compartilhar com você aspectos da sua vida. E muito importante, que eu quero muito deixar hoje aqui para vocês, por mais que você ame o seu filho, você precisa entender, e isso vale para todos vocês, pais, mães, homens, mulheres, enfim. Um filho, ele é a maior realização que pode ter na vida de todos nós, mas ele não pode ser a nossa única fonte de felicidade, de satisfação. Porque os filhos crescem e eles precisam poder alçar novos voos, eles precisam poder construir os seus novos núcleos familiares, eles precisam poder ultrapassar a gente, sim, se transformarem em pessoas talvez que conseguirão mais do que a gente ou que serão diferentes da gente, sem precisarem carregar dentro de si o peso, a responsabilidade da nossa felicidade ou da nossa realização. Então, para que você tenha uma relação saudável com o seu filho, isso vale para aquele filho que já casou, que já lhe deu netos, é importante, é fundamental que o seu filho possa também reconhecer a sua individualidade, poder saber que a sua presença não se torna um peso na sua vida, que para você é importante conviver com ele, conviver com seus netos, mas pela saúde mental, tanto do seu filho quanto dos seus netos, quanto sua, é importante você estabelecer a sua rotina, o seu propósito de vida, que independe da idade que você tiver, todos nós temos a obrigação de termos um propósito. Logo mais eu vou gravar aqui também para vocês um episódio falando sobre isso, sobre propósito nas nossas vidas. O propósito, ele edifica o nosso viver, ele protege a nossa vida da dor e do sofrimento desnecessário e ele principalmente protege as nossas relações. Então, filhos dão trabalho, filhos são a melhor coisa que pode haver nessa vida. Filhos são uma bênção de Deus, mas filhos não podem ser responsáveis pela felicidade de ninguém. Por isso, nós aqui estamos juntos no meu canal, para que eu possa ajudar vocês a construírem a sua felicidade, a sua plenitude, dia após dia, independentemente de qualquer cenário do mundo lá fora.
Até o próximo episódio. E eu espero que essas palavras todas dessa série possam ter imenso sentido, independentemente do momento que você está vivendo elas, seja no desejo de filho, seja na realidade propriamente dita hoje de uma criança pequena ou de um adolescente, ou seja, compartilhando e vivendo e assistindo a vida madura de quem você tanto ama. Até o próximo episódio.